Amados irmãos e amigos, graça e paz. Olha, eu quero agradecer todas as manifestações de apoio que eu tenho recebido aqui na TV Caminho Livre. Eu não tenho tempo de ler todos os comentários que me escrevem aqui nos vídeos e por isso eu faço esse agradecimento de modo geral aqui agora. Eu sei que tem muita gente que me apoia, eu sei que tem muita gente que ora por mim, eu sei que tem muita gente que tem sido abençoada com o nosso ministério aqui na TV Caminho Livre. Isso nos deixa profundamente gratos a Deus. Nós louvamos o nome de Jesus por conta disso, por conta de sabermos que muitas pessoas ao redor do mundo têm sido abençoadas com aquilo que nós produzimos aqui na TV Caminho Livre. Nós recebemos muitas críticas, nós recebemos muitas calúnias e difamações, mas isso faz parte, né? Isso faz parte. Eu, passando ali pela seção de comentários, dia desses eu vi um comentário de um inimigo deste canal que diz o seguinte, que eu só não aceito debate com ninguém, que eu não quero debater com ninguém mais, porque eu tenho medo, né? Eu estou com medo de perder um debate. Eu quero dizer para todos esses que assim pensam, que eu não tenho medo de debater com nenhum adventista do sétimo dia, seja ele pastor, seja ele mestre em teologia, seja ele doutor em teologia. Não tenho medo algum de debater com nenhum adventista do sétimo dia. Pode me procurar para debater comigo, qualquer um, desde que a sua única autoridade seja a infalível palavra de Deus. Se qualquer adventista do sétimo dia quiser debater comigo, tendo como sua única base, tendo como seu único fundamento, tendo como sua única norma e regra de fé e prática a Bíblia, e tão somente a Bíblia, eu estou pronto para debater, estou pronto para discutir com quem quer que seja. O que eu disse, e gostaria de repetir aqui agora, é o seguinte: é que aqui no YouTube não há condições técnicas, né, para que a gente possa fazer um debate adequado. Essas condições técnicas até existem, né? Eu poderia, através de uma live, né, através da conexão de alguém que gostaria de contender comigo, de debater comigo, né, eu poderia até fazer esse tipo de colocação, eu poderia criar este ambiente aqui. O que acontece é que eu não tenho acesso a essa técnica, né, e então, em função disso, não vejo a possibilidade de fazer um debate aqui no YouTube. Alguns meses atrás eu desafiei o pastor Ezequiel Gomes, chamei ele de pastor em respeito à pessoa dele, porque ele não é mais pastor, para debatermos a questão do juízo investigativo, né? Só que é o seguinte, não há como debater verdadeiramente aqui, né? Eu gravo de cá, ele grava de lá, eu gravo de cá, ele grava de lá, eu gravo de cá, ele grava de lá, né? Quando é que isso poderia se encerrar? Quando é que isso poderá se encerrar? Quem é que poderá decretar, olha, esse está com a razão, esse não está com a razão, esse fala conforme a palavra de Deus, esse não. Quem é que vai determinar isso, né? Quem é que pode determinar isso? Não é verdade? Então, eu sei que o debate nessa conjuntura técnica aqui, né, com essa configuração técnica aqui, ele é impossível, ele se torna impossível, pelo menos para mim que não tenho acesso a essa tecnologia, entendeu? Agora, eu não tenho medo de debater com nenhum adventista do sétimo dia, nenhum. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui, eu não estaria dando a minha cara a tapa aqui, se eu tivesse medo de debater, porque eu estou com a palavra de Deus, eu estou com a espada do Espírito, né? Eu estive lá dentro, eu sei o que é que eles ensinam, né? Eu sei quais são os seus erros teológicos, eu sei quais são os seus equívocos teológicos, eu conheço a soberba e a prepotência, eu conheço a arrogância teológica adventista, eu conheço, eu já estive lá dentro, eu já advoguei esta mesma soberba, eu já advoguei este mesmo orgulho
né, esta mesma prepotência, esta mesma arrogância teológica que os adventistas advogam hoje. Agora, eu sei também que existem milhares de adventistas do sétimo dia que estão descontentes com a igreja. Não só descontentes com aquilo de ruim, de errado que acontece no seio da igreja. Estão descontentes com a sua teologia. Estão descontentes com o seu ensino. E isso é grave. E milhares dessas pessoas, essas mesmas pessoas que se contam aos milhares, eu creio que a maioria absoluta delas não sabe identificar ao certo qual é o problema. Como eu já disse isso aqui várias vezes, não sabia identificar qual era o problema de fato e de verdade com a teologia adventista. Eu só sabia que, de acordo com os estudos que eu fazia da Palavra de Deus, de acordo com a leitura da Palavra de Deus, alguma coisa não batia. Não batia com a Palavra de Deus. O que a igreja adventista ensina não bate com a Palavra de Deus. E aí, quando eu falo sobre isso, os adventistas, eles se assanham, ficam todos assanhados, pensando que eu estou tratando aqui da questão do sábado, porque quando algum cristão evangélico, até mesmo católico, se dispõe a debater com a igreja adventista no quesito sábado, né, com relação a sábado, muitos desses vão perder o debate. Vão perder o debate porque a premissa básica do adventista, quando discute a questão do sábado aqui não, em qualquer lugar, é o seguinte: olha, é a literalidade do mandamento, né? É a falta de uma declaração bíblica dizendo o seguinte: olha, o sábado foi abolido, ou então todas as ordenanças e cerimônias relativas ao sábado foram transferidas para o primeiro dia da semana. Ou seja, porque não há estas afirmações, né, contidas na palavra de Deus, eles vão apelar, portanto, para a literalidade das coisas, né? Então aí eles conseguem vencer o debate em cima dos incautos, daquelas pessoas despreparadas, daquelas pessoas que não têm familiaridade com a palavra de Deus, que não conseguem discutir com o adventista do sétimo dia sobre essa questão de modo adequado, porque o adventista do sétimo dia vem na Bíblia e vai mostrando textos que aparentemente, né, textos analisados de modo superficial, como é o caso deles, vão concordar com a ideia deles. Esses textos aparentemente vão validar o entendimento, os argumentos e as pressuposições dos adventistas com relação a isso, né? Então, o adventista do sétimo dia acha que pelo fato de ele conseguir vencer boa parte dos debates que eles empreendem com relação ao sábado, eles acham que eles são os suprassumos, né? Eles pensam que eles são os bambambãs, os donos da verdade, os sabem tudo da Bíblia, né? Os únicos a quem Deus abençoou com toda a verdade, né? Tem até esse detalhe também dentro da igreja adventista. Deus nos abençoou com toda a verdade. Quão tolinhos eles são, né? Ao pensar assim, né? Quão tolinhos eles são. Então, voltando à questão dos milhares, os milhares que estão dentro da igreja adventista e que estão descontentes com a igreja, descontentes com a sua teologia, descontentes com, abre aspas, o seu evangelho, fecha aspas. É para essas pessoas que nós direcionamos o nosso ministério aqui. Nós sabemos que essas pessoas existem. E nós sabemos que essas pessoas não têm nenhum canal através do qual elas podem se manifestar ou manifestar o seu descontentamento, sem serem submetidas a um juízo de valor, sem serem submetidas a um rótulo, a uma marginalização, porque é o que acontece quando alguém no seio da igreja adventista começa a questionar os seus ensinos. Isso é típico das seitas. Toda seita, e isto agora não é uma prerrogativa adventista somente, em toda seita é assim que os líderes desta seita se comportam. Quando alguém começa a questionar os fundamentos da seita, eles fazem o que com essa pessoa? Rotulam esta pessoa. Fulano é subversivo, fulana é subversiva, fulano é desobediente,
fulano é desobediente. Rotulam esta pessoa como rebeldes, subversivos, pessoas que alimentam ideias contrárias à palavra de Deus, pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, pelo demônio. Eles rotulam deste modo. E ao rotularem deste modo, eles começam a fazer o que com essas pessoas? A marginalizá-las, colocá-las de lado. Essas pessoas, inclusive, são proibidas de assumirem cargos dentro da igreja. Quem é adventista, quem já foi adventista, sabe do que eu estou falando aqui agora com muita tranquilidade. Porque é exatamente assim que as coisas acontecem lá dentro. Então, essas pessoas que estão descontentes lá dentro da igreja adventista não possuem nenhum tipo de canal para poderem se manifestar, sem serem julgadas e condenadas a serem extirpadas do acampamento. Elas não possuem um canal através do qual elas podem manifestar o seu descontentamento, expor as suas dúvidas, expor os seus questionamentos. Elas sempre, quando assim o fazem, são tratados do modo como eu acabei de descrever aqui agora. Então, é para estas pessoas que nós direcionamos o nosso ministério aqui. Nós estamos cansados de dizer o seguinte: olha, aqui na TV Caminho Livre, nós não estamos falando em nome de igreja, nem organização religiosa nenhuma. Nenhuma. Não estamos fazendo a propaganda, o marketing, não estamos promovendo nenhuma denominação religiosa. Se nós assim estivéssemos agindo, fazendo aqui uma promoção, um marketing, um redirecionamento para determinada igreja, vocês ainda poderiam desconfiar da gente. Poderiam desconfiar. Mas não é esse o caso. Nós estamos apresentando as verdades da palavra de Deus que não são ensinadas dentro da igreja adventista. E aí, quem é que vai, Quem é que vai raciocinar? Quem é que vai arrazoar? Quem é que vai pesar as coisas? É você. É você que vai pesar as coisas. Especialmente você que está questionando. Porque aquele que não questiona, aquele membro da igreja adventista que não questiona, que acha que está tudo bem, que está tudo certo com a igreja, esse simplesmente vem aqui só para nos atacar, de algum modo. Só para nos caluniar, nos criticar, de algum modo. Olha, tem alguns comentários aqui na seção de comentários, com relação a vários vídeos que nós produzimos aqui. Tem alguns comentários aqui que são dignos de dó, dignos de pena. Eu fico com dó, eu fico com pena das pessoas que escrevem alguns comentários que são expressos e publicados aqui. Fico com pena, fico com muita dó. Por quê? Porque você percebe claramente que 90%, e eu estou sendo generoso agora, 90% dos comentários que são publicados aqui, contrários ao nosso trabalho aqui, são comentários produzidos por pessoas despreparadas, produzidos por pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Eles conhecem a Bíblia, eles sabem quantos livros tem, eles podem enumerar de forma ordenada os livros da Bíblia, podem citar centenas e milhares de passagens de textos bíblicos, têm condição de falar sobre a Bíblia. Só que tem um detalhe: não sabem concatenar as ideias, não conhecem os fundamentos daquilo que professam crer. Ensinar a Bíblia é uma coisa, gente. Falar sobre a Bíblia é uma coisa. Agora, ensinar o verdadeiro evangelho, falar sobre o verdadeiro evangelho, descrever o que é o verdadeiro evangelho, as doutrinas da graça de Deus, expressas na palavra de Deus, saber falar sobre isso, saber expor isso, é outra coisa bem diferente. A igreja adventista ensina a Bíblia, ela prega a Bíblia. Sim, ela ensina a Bíblia, ela prega a Bíblia. Aí alguém pode me perguntar o seguinte: mas então, se ela ensina a Bíblia e prega a Bíblia, por que você está fora da igreja adventista? Porque uma coisa é ensinar a Bíblia, uma coisa é pregar sobre a Bíblia, outra coisa é você saber expor os fundamentos do Evangelho, os fundamentos da graça. É você conhecer as verdadeiras doutrinas da graça de Deus. É você saber diferenciar aquilo que é certo do que é errado.
É você saber expor a palavra de Deus com propriedade, sem equívocos, sem erros, sem fazer da palavra de Deus algo contraditório, algo incoerente. Porque nós não podemos colocar, por exemplo, citar um exemplo, Moisés contra Paulo, Paulo contra Moisés. Nós não podemos colocar Isaías contra João, nem João contra Isaías. Nós não podemos colocar Mateus contra Paulo, Paulo contra Mateus, Paulo contra Tiago. Estou fazendo uma alusão agora que é notória, né? Muita gente acha que Paulo vai na direção contrária do que Tiago escreveu. Em contraposição, Tiago também vai numa direção contrária ao que Paulo escreveu. Né? São oponentes, escreveram sobre pontos de vistas diferentes, aliás, escreveram contraditando um ao outro e contrariando, evidentemente, um ao outro. Não, isso não existe. A palavra de Deus é inerrante. Ela é inerrante. Nós cremos nisso. Uma vez eu gravei um vídeo aqui onde eu disse que a Igreja Adventista não admite a inerrância da palavra de Deus. Aí muita gente espivitou aqui comigo, né? Muita gente só faltou me jogar pedra por eu ter afirmado isso. Que para a Igreja Adventista a Bíblia não é um livro inerrante. Ah, mas como não? Isso é mentira, não é assim que a igreja ensina. Aí eu mostrei em alguns livros de teólogos adventistas admitindo, né, que a Bíblia, para eles, para a Igreja Adventista, é sim um livro errante, que contém erros, contém discrepâncias. E olha, o que é pior, hein? Discrepâncias teológicas graves, acerca de assuntos graves, como, por exemplo, o Evangelho, a graça, a salvação. Tem gente dentro da Igreja Adventista que acha que Paulo dormiu, entre aspas, em alguns pontos aqui. Que Paulo escorregou, que Paulo errou, que Paulo se equivocou. Tem muita gente dentro da igreja que pensa assim e que ensina deste modo nos seminários adventistas. Isso que eu estou falando é a mais pura verdade. Né? Pegue lá o livro do pastor George Knight, que é um dos teólogos mais respeitados. Se não morreu, acho que não morreu não, acho que está vivo ainda. Um dos teólogos mais respeitados da igreja. Estou gravando esse vídeo em julho de 2019. Na atualidade, já é aposentado também, né? Foi professor da Universidade Andrews, tal. É um teólogo aclamadíssimo dentro da Igreja Adventista. Leia os livros do pastor George Knight e você saberá do que eu estou falando. De que para a Igreja Adventista, a Bíblia é um livro errante. Em busca de identidade, neste livro, o pastor George Knight deixa claro esse entendimento da Igreja Adventista, de que para ela, a Igreja Adventista, a Bíblia é um livro errante. Então veja bem, no momento em que eu afirmo que a Bíblia é um livro errante, de que há discrepâncias gravíssimas no seu conteúdo, né, eu vou colocar um escritor contra outro. Então eu vou fazer uma espécie de filtro. Não, isso aqui eu aceito porque isso aqui está de conformidade com o nosso arcabouço doutrinário, com aquilo que nós pensamos ser a verdade, com aquilo que nós imaginamos ser o Evangelho. Isso aqui nós não podemos aceitar, porque isso aqui não está de acordo com a nossa cosmovisão cristã, isso aqui não está de acordo com o nosso entendimento de Evangelho, isso aqui não está de acordo com o nosso entendimento da graça. Automaticamente é isso que a Igreja Adventista vai fazer, e é isso exatamente que ela faz. Ela coloca Bíblia contra Bíblia. Moisés contra Paulo, Paulo contra Moisés, Paulo contra Tiago, Tiago contra Paulo. João contra Isaías, Isaías contra Jeremias, Jeremias contra não sei mais quem. Né? E aí vira aquela coisa terrível. Né? Aí você vai ver que os escritores bíblicos, na verdade, eles estão se digladiando uns com os outros. Óbvio, né? Eu estou utilizando aqui de um termo presente, um termo de hoje. Mas então, gente, é isso. Nós estamos direcionando o nosso ministério aqui para as pessoas que estão inquietas dentro da Igreja Adventista. As pessoas que sabem que existe alguma coisa errada, elas só não sabem identificar o que é. Não estou falando em termos de comportamentos, não, em termos de escândalos,
de erros e de pecados de pessoas, não é disso que eu estou falando, não. Eu nunca tratei disso aqui e jamais vou tratar. Vocês sabem muito bem disso. Recentemente a igreja adventista aqui no Brasil passou por um escândalo enorme. Vocês sabem do que eu estou falando. Em momento nenhum eu tratei dessa questão aqui. Em momento nenhum eu citei nominalmente os envolvidos nesse escândalo, envolvendo aí um grande astro da TV Novo Tempo, né? Em momento nenhum eu tratei disso aqui. Pelo contrário, eu disse para alguns irmãos meus e amigos meus aqui da TV Caminho Livre que eu orei pelas pessoas envolvidas. Não quer dizer com isso que eu sou mais santo do que eles, não. Não sou, não. Eu sou tão capaz de cometer os mesmos pecados que essas pessoas que estavam envolvidas nesse escândalo cometeram. Os mesmos pecados, ou até piores, se a graça de Deus não me conter. Então eu não estou me colocando aqui como sou mais santo do que eles, de forma nenhuma. Seria estupidez da minha parte agir deste modo. Me aproveitar de uma circunstância ruim, né, para poder atacar a instituição como um todo. Não, não é isso que eu faço. Eu estou aqui criticando erros teológicos da Igreja Adventista. Eu estou criticando aqui posicionamentos teológicos, pressupostos teológicos. E aí, obviamente, eu vou criticar a postura arrogante, prepotente, soberba da membresia diante destes erros teológicos. Não estou criticando, não estou jogando pedra em ninguém por conta de pecados pessoais, porque eu também tenho pecados. O meu telhado, como eu costumo dizer aqui na TV Caminho Livre, é de vidro, assim como o seu telhado é de vidro. De você que está me assistindo agora, é de vidro também. Só que tem um detalhe, eu já me convenci, e cedo aqui na TV Caminho Livre, de que não adianta eu vir aqui e procurar, sabe, colocar as coisas de modo bem colocado. Não adianta eu vir aqui expor a palavra de Deus da forma como eu exponho, de forma clara, de forma evidente. Não adianta. Porque aqueles idiotazinhos úteis que estão lá dentro da Igreja Adventista, que são bonequinhos nas mãos da liderança adventista, jamais concordarão comigo. Eu posso escancarar as palavras de Jesus Cristo para eles, que eles jamais concordarão comigo. Sempre irão me criticar, sempre irão me julgar, sempre irão me caluniar aqui. Então é normal, é natural que isso aconteça, né? Eu estou acostumado já com esse tipo de coisa. Não é para estas pessoas que eu falo para aqueles que estão questionando, aqueles que estão buscando dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia algo que a igreja ainda não lhes deu, e algo que a igreja jamais poderá lhes dar. O que é isto? O conhecimento pleno do verdadeiro evangelho, puro e simples do Senhor Jesus. É isso. Então é para estas pessoas que nós estamos trabalhando aqui, é para estas pessoas que nós estamos falando aqui. Muito bem, já falei demais. Vamos tratar de um texto aqui agora. Primeiro a Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Abra aí a sua Bíblia comigo, 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Estes dois versículos, ou este texto, de um modo geral, este texto é utilizado, ele é elencado por todos aqueles adventistas do sétimo dia que afirmam que é possível perder a salvação. Esses dois versículos são clássicos, né? Dentro da teologia adventista, dentro do entendimento teológico adventista, quando usados para contrariar a ideia bíblica de que não é possível a perda da salvação.
Aí, os adventistas do sétimo dia utilizam estes dois versículos, este texto aqui, para afirmar o contrário. Está vendo como é possível perder a salvação? Está vendo como é possível? E ainda cito aqui, olha, é o Espírito Santo que está afirmando através de Paulo que alguns, nos últimos tempos, apostatarão da fé. Estes que assim afirmam que é possível perder a salvação e citam este texto aqui como uma das bases, um dos seus fundamentos, para afirmarem tal coisa, eles entendem que esse aqui, apostatarão da fé, esta expressão apostatarão da fé, quer dizer o quê? Quer dizer a mesma coisa que perderão a sua salvação. Quer dizer isso, basicamente isso, perderão a sua salvação. E aí nós temos que perguntar, é isto que Paulo está afirmando aqui? É este o sentido que Paulo quer dar a esta orientação, a este conselho, a esta diretriz que ele passa para o seu filho Timóteo, filho na fé, né? É isto que ele quer ensinar? Que alguns perderão a sua salvação nos últimos tempos, por darem ouvidos, como ele mesmo diz aqui, ó, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É isso que Paulo quer dizer? Primeiro ele deixa claro aqui que este conselho, esta diretriz, esta revelação que ele está fazendo aqui, é proveniente do Espírito Santo. É proveniente do Espírito Santo. Portanto, isso aqui é uma profecia. Isso aqui é uma profecia oriunda do Espírito Santo. Isso aqui é um dom da profecia, produzida pelo Espírito Santo. Se nós nos recorrermos a próprio Paulo, lá em Atos capítulo 20, para tentarmos entender o que ele quer dizer com isso, Atos capítulo 20, leiam comigo, abram aí, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Versos 28, 29 e 30. 28, 29 e 30. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, olha só o que ele diz aqui, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Lobos vorazes. Homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Lobos vorazes. Homens falando coisas pervertidas. Onde? Onde? No mundo? Não. No seio da própria igreja cristã. No seio da própria igreja cristã. Estes lobos vorazes estariam trabalhando no seio da própria igreja cristã. Semeando o que mesmo? Semeando o erro. Semeando a mentira. E Paulo, quando ele aqui a Timóteo, ele faz esta grave advertência a Timóteo, ele está levando em consideração isto mesmo que ele escreveu lá em Atos capítulo 20. Olha, surgirão lobos vorazes. Ele não está falando de crentes que um dia foram salvos. Ele não está falando de pessoas que um dia foram verdadeiras pessoas salvas, verdadeiros homens de Deus. Ele não está falando de pessoas que um dia foram verdadeiramente cristãs, comprometidas com o Evangelho, com o reino de Deus. Não, ele está falando de lobos vorazes. Homens que falam coisas
perversas, homens pervertidos. É desse tipo de gente que Paulo está falando. Então, quando ele praticamente reverbera, né, essa advertência aqui para Timóteo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Estes alguns que apostatarão da fé não são crentes e nunca foram crentes verdadeiros, filhos de Deus verdadeiros, homens de Deus verdadeiros, mas lobos vorazes. Lobos vorazes. O apóstolo Pedro, alertando a incipiente igreja cristã primitiva, ele se utiliza de metáforas um tanto quanto negativas para poder se referir a estes, a quem Paulo chamou de lobos vorazes. Pedro, lá em sua segunda epístola, vamos abrir lá? 2 Pedro, capítulo 2, leamos o verso 22, 2 Pedro, capítulo 2, verso 22. Olha só como Pedro se refere a estes, a quem Paulo se refere como lobos vorazes. Vamos lá, verso 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Olha só. A estes a quem Paulo caracterizou como lobos vorazes, Pedro os trata de cão e porca. Cão e porca. Estes nunca foram verdadeiramente cristãos. Estes nunca foram verdadeiros filhos de Deus. No início do capítulo 2 aí, de 2 Pedro, olha só o que ele diz, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Falsos mestres nunca foram verdadeiros mestres. Se eles nunca foram verdadeiros mestres, porque sempre foram falsos mestres, a quem Paulo, aliás Pedro aqui, chama de cão e porca, como é que eles poderiam abandonar o verdadeiro ensino se eles nunca portaram, nunca advogaram, nunca admitiram o verdadeiro ensino da palavra de Deus? Então, é com relação a este tipo de gente que Paulo, aqui em 1 Timóteo, voltemos lá, 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2, que ele está advertindo Timóteo, ele está orientando Timóteo, passando algumas diretrizes para Timóteo tomar cuidado com estes, a quem ele se refere aqui como alguns, e que ele diz aqui, olha, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Né? Estes espíritos enganadores que publicam o que? Ensinos de demônios. Vejam, mas se pode, espíritos enganadores, né? E que ensinam o quê? Qual é o ensino deles? O ensino deles vem de onde? É proveniente de onde? Dos demônios. É proveniente do diabo. E são o quê? Hipócritas, que proferem o quê? Mentiras. Ora bolas. Paulo não está falando aqui, Paulo não está tratando aqui de verdadeiros crentes, de verdadeiros mestres, de verdadeiros anciãos, de verdadeiros presbíteros, de verdadeiros pastores, de verdadeiros membros de igreja, que um dia foram verdadeiros, mas que agora não são mais. Não, Paulo não está tratando desses. Paulo está tratando justamente de uma categoria de gente que o Espírito Santo expressou, já deixou claro que existiria onde? No seio da igreja.
Lembram-se da parábola do trigo e do joio? Jesus alertando os discípulos sobre a questão do joio no meio do trigo? E alertando mais, advertindo-os a não tomarem nenhum tipo de providência no sentido de querer arrancar por eles mesmos o joio do meio do trigo. Por que não? Porque o joio se pareceria tanto, mas tanto com o trigo, que se a igreja, se os homens, né, com a sua visão horizontal limitada, né, se imiscuissem numa obra, numa missão de querer arrancar o joio do meio do trigo, eles com certeza cometeriam o equívoco de arrancar junto com o joio, trigo também. Por isso que Jesus diz o seguinte, olha, não se meta uma besta com essa missão de querer arrancar o joio do meio do trigo, porque quando vocês se meterem a besta de fazerem isso, vocês com certeza cometerão o equívoco de arrancar o trigo juntamente com o joio. Então, gente, coloquem uma coisa nas vossas cabeças e nos vossos corações. Paulo não está dizendo aqui que alguns apostatarão da fé. Ele não quer dizer que, com isso, alguns perderão a sua salvação. E quando Paulo diz aqui apostatar da fé, qual é o sentido da palavra pisteu aqui, que é a palavra grega para fé aqui? Qual é o sentido? Qual é o sentido que ela toma, que ela alcança, que ela carrega em si mesma aqui? A fé aqui não é nada mais, nada menos do que um corpo objetivo de ensino, porque é disso que Paulo trata aqui, olha. Alguns apostatarão da fé, olha, por obedecerem a ensinos enganadores e a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, quando Paulo fala da fé, ele está falando da fé como um corpo objetivo de ensino. Eles vão se afastar do centro irradiador do verdadeiro ensino. Eles vão se afastar. Porque é na igreja de Deus, na igreja do Deus vivo, que se ensina as verdades concernentes ao evangelho desse mesmo Deus maravilhoso. A luz irradia a partir da igreja. A multiforme sabedoria de Deus, como o próprio Paulo escreveu sobre isso em Efésios, capítulo 3, ela se manifesta na igreja, no seio da igreja. E a igreja é um instrumento do qual Deus se utiliza, não porque precisa, mas porque privilegia os seus filhos. É o centro através do qual esta luz se irradia para o mundo, a luz do evangelho, né? Então veja, quando Paulo fala alguns apostatarão da fé no fim dos tempos, ele não está querendo dizer que alguns perderão a salvação por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Não é isso que ele está falando, que perderão a sua salvação. Simplesmente deixarão de comungar com a verdadeira igreja. Sairão do seio da verdadeira igreja. E aí nós temos que entender, além destes aspectos, além desses detalhes que eu já citei aqui, o que 1 João, abra lá, 1 João, capítulo 2, verso 19, quer nos dizer. 1 João, capítulo 2, verso 19, João diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aí vem a igreja adventista, lê isso aqui para mim, para a sua membresia, e diz o seguinte, ó, tá vendo? O Paulo, o PC, o Elias, o Roberto, o Ronaldo Proença, todos estes, e tem mais gente, né? A irmã Maria Aparecida, a irmã Lígia, né? Todos estes, e tem muitos nomes aqui, né? Muitos nomes. Todos estes deixaram a igreja porque nunca foram adventistas de verdade. E eu aqui já recebi esta acusação aqui na TV Caminho Livre. Você nunca foi adventista, seu safado. Nunca fui, né, na boca de alguns.
Aí a liderança se apresenta com este texto aqui de 1 João 2,19, tá vendo? Porque se eles fossem verdadeiramente adventistas, eles estariam conosco, eles não nos deixariam, como diz a palavra de Deus aqui. Né? Eles não deixariam a nossa convivência, o nosso meio. É de rir, né? É só rindo para não chorar. Né? João, gente, João aqui na sua epístola, quando diz aqui, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quando João escreve isto aqui, ele está escrevendo para a igreja de Deus, a igreja invisível de Deus. João não está escrevendo isso aqui defendendo nenhuma denominação religiosa das que existem hoje na face da terra. E aí eu me lembro de um detalhe, abrindo um parênteses aqui, me lembro de um detalhe que aconteceu comigo quando eu pregava, não me lembro mais em que igreja, lá em Anápolis, igreja adventista. E eu disse algo que deixou estarrecido muita gente. Foi num sábado de manhã, a igreja lotada, e eu pregando, eu não lembro mais o que foi, qual era o assunto. E eu disse o seguinte, olha, se Jesus estivesse vivo aqui hoje, estivesse andando conosco aqui hoje, vocês podem ter certeza de uma coisa, ele não seria adventista do sétimo dia. Meu Deus do céu! Eu tive essa coragem de afirmar isso do púlpito de uma igreja lotada. Mas eu tive a coragem de afirmar também o seguinte, olha, Jesus não seria adventista do sétimo dia. Aí eu falei, mas vocês podem ficar calmos. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque ele também não seria batista. Ele também não seria assembleano. Ele também não seria presbiteriano. Ele também não seria católico. Ele também não seria cristão evangélico. De nenhuma natureza. E muita gente não entende isso ainda. Muita gente não entende isso. Que Deus, como o próprio apóstolo Paulo escreveu, não vamos ler agora para ganhar tempo, em 2 Timóteo 2,19, Deus conhece aqueles que pertencem a Ele mesmo. Deus conhece. Estes a quem Ele conhece constituem a verdadeira igreja de Deus. É a igreja invisível. Por que é invisível? Porque ela não ostenta nenhuma placa. Essa igreja invisível está dentro, veja bem, está dentro da igreja católica, dentro da igreja presbiteriana, dentro da igreja batista, dentro da igreja adventista, dentro das seitas, dentro do espiritismo, no mundo. Esta igreja invisível ainda tem muitos que estão dentro destas corporações, destas organizações, destas denominações, destas filosofias anticristãs, malignas. Dentro do islamismo tem igreja de Deus lá dentro. João, então, quando escreve aqui em 1 João 2,19, ele não está defendendo denominação nenhuma. Meu Deus do céu, será que é difícil entender o que a palavra de Deus está expressando aqui? Então, quando Paulo afirma, veja bem, quando Paulo afirma em Timóteo, orienta Timóteo, adverte Timóteo, dizendo o seguinte, Timóteo, o Espírito Santo afirma categoricamente, ele emite uma profecia, dando conta de que no fim dos tempos, inclusive fim dos tempos, começou no tempo do próprio Cristo. Fim dos tempos começa quando Cristo vem a esta terra. E muita gente também não entende isso, que fim dos tempos é só agora. Adventista pensa que fim dos tempos é a partir de 1798 para cá. Né? Um entendimento idiota. Um entendimento imbecil, né? Fim dos tempos é de 1798 para cá. Mas fim dos tempos já começa com a vinda de Cristo a esta terra, com a encarnação de Cristo a esta terra. Os tempos escatológicos começaram lá, nessa época. Então veja, nós estamos vivendo nesse fim dos tempos, desde que Cristo veio. Nós estamos no fim dos tempos.
Muita gente não entende isso também. Então, quando Paulo afirma a Timóteo, adverte a Timóteo, olha, o Espírito Santo está aí produzindo uma profecia, já produziu a profecia dizendo claramente que alguns apostatarão da fé por obedecerem o quê? Obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Não é obedecer a Bíblia. Inclusive estes aqui, se vocês lerem o contexto posterior, versos 3 e 4, você vai entender que estes espíritos enganadores que ensinavam por parte dos demônios, que agiam de forma hipócrita através de mentiras, eles proibiam o casamento e a não utilização de alguns alimentos. Olha só. Paulo deixa isso claro aqui nos versos 3 e 4. Eles vão proibir o casamento e o consumo de alguns alimentos com os quais Deus abençoou a Terra, o planeta Terra. Porque quem foi que criou o casamento? Quem foi que criou o casamento? Não foi Deus? Foi Deus que criou o casamento. Quem foi que criou os alimentos para que nós fôssemos abençoados com esses alimentos? Não foi Deus? Foi Deus. Então, estes espíritos enganadores que tratariam de semear ensinos de demônios, né, agindo de forma hipócrita com mentiras, duas características seriam marcantes nessa gente. Proibiriam o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para a nossa bênção, para a nossa saúde, para a nossa vida. E aí, quando você fala em casamento e alimento, você fala de duas fomes que são bem naturais ao ser humano, né? Talvez os dois desejos, as duas fomes eu diria, mais fortes do ser humano, que é o sexo e o alimento. Não é verdade? O sexo e o alimento. Mas todas estas coisas foram criadas pelo nosso Deus, para que nós façamos um uso ordenado e correto dessas coisas, não desordenado e incorreto. Porque também, se você se utiliza daquilo que é certo de modo desequilibrado, você comete pecado, você erra, você peca. Né? A água faz bem para a saúde, mas se você beber água demais, você afoga. Né? Comida também faz bem para a saúde, mas se você comer demais, você se entope de comida e pode morrer. Né? Então, quer dizer, tudo aquilo que é certo, que foi criado para o nosso bem, para o nosso benefício, deve ser usado, deve ser manuseado, deve ser utilizado, deve ser experimentado, assimilado, de forma equilibrada, de forma correta. E é isso que Paulo está tentando mostrar aqui para Timóteo. Inclusive apelando para o seguinte: olha, Timóteo, né? Haja com equilíbrio, com equidade, né? Exercite-se na piedade. Ou seja, o que é a piedade? E piedade nada mais é do que uma religião centrada nos valores, nos princípios divinos, nos valores do reino de Deus, uma religião equilibrada, uma religião correta. Isto é piedade. Uma religião íntegra, baseada em atos, em valores, em princípios íntegros, expostos na palavra de Deus, sem desequilíbrios de nenhuma natureza, sem radicalismos de nenhuma natureza. É isto que Paulo está tentando transmitir para o seu filho na fé, Timóteo, e não querendo dizer com isso que alguns seriam enganados e perderiam a salvação. Vejamos um outro texto aqui que está em Mateus, abra comigo, capítulo 24 de Mateus. Mateus, capítulo 24. Verso 24, lê comigo. Porque surgirão, olha só, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Eles surgirão onde, gente? Onde é que eles surgirão? Esses falsos cristos e falsos profetas? Fora do cristianismo? É fora do cristianismo que esses falsos cristos e falsos profetas surgirão? Não! Se são falsos cristos, só podem surgir no meio do cristianismo.
Se são falsos profetas, só podem surgir no meio de quem? No meio dos verdadeiros profetas. Então veja, é no seio daquilo que nós enxergamos hoje como cristianismo, que infelizmente está institucionalizado, é no seio deste cristianismo institucionalizado que surgirão falsos cristos e falsos profetas fazendo o quê? Olha, operando grandes sinais e prodígios para o quê? Para enganar, olha só isso aqui agora, se possível, os próprios eleitos. Aí eu pergunto, eu já discuti isso aqui com um bocado de adventista. Aí eu pergunto, de acordo com este texto aqui, de Cristo, alertando-nos para o surgimento de falsos cristos e falsos profetas, que produziriam sinais e prodígios, com o intuito de enganar, se possível, até os eleitos, eu pergunto o seguinte, será possível enganar um eleito de Deus? Com base nesse texto aqui? Com base neste texto, é possível afirmarmos tal coisa? De que é possível enganar um eleito de Deus. É possível enganar um eleito de Deus? É possível. Enganar de tal modo que ele possa perder a sua salvação. É isso que Cristo está deixando claro aqui? Hã? Ou Cristo está nos deixando claro aqui, expressamente claro, que não é possível enganar os eleitos. Não é esta a ideia que Cristo deixa claro aqui? Estes falsos cristos e falsos profetas, o intuito maior deles era enganar, se possível, os eleitos. Ora, quando Jesus coloca aí uma condição, uma condicionante, né, de possibilidade ou impossibilidade, é que ele está querendo deixar claro o quê? Que não seria possível. Não seria possível enganar o eleito. Olhem só, amados. Abram comigo agora. E aqui ficou escuro agora aqui. Abram comigo Mateus capítulo 13. Aí mesmo, Mateus capítulo 13. Vamos ler do verso 10 até o verso 17. Prestem atenção nisso que eu vou ler, nesse trecho da palavra de Deus que eu vou ler agora. Porque eu estou tratando de algo grave, de algo sério aqui, tá? É possível perder a salvação? Não é? Os adventistas vão dizer que sim. Os adventistas e todos os arminianos, 99,9% dos arminianos vão dizer que sim. Então nós estamos tratando disso aqui, tratando de desconstruir essa ideia. Então vamos lá. Jesus disse que falsos cristos e falsos profetas surgiriam para enganar, se possível, até os eleitos. É óbvio que ele quer dizer o seguinte, olha, se fosse possível, eles enganariam os eleitos. É isso que Jesus quer dizer. Se fosse possível, eles enganariam até os eleitos, até os seus escolhidos. Mas o que Cristo está dizendo, então, de modo inverso, é dizer o seguinte, não é possível enganar os eleitos. Olha aqui, Mateus 13, verso 10 em diante diz assim, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Presta atenção nisso, gente. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Jesus então está falando que, para os seus discípulos, foi dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ele privou uma determinada categoria de gente deste mesmo conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Jesus privou uma categoria de gente, Jesus privou um grupo de pessoas deste mesmo conhecimento, o qual ele facultou aos seus discípulos. Estão vendo aqui? Olha o que ele diz mais. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele está falando, mais uma vez, apresentando aqui como aqueles que têm e aqueles que não têm.
Aqueles que foram agraciados por Deus, aqueles que não foram agraciados com Deus, com o quê? Com o conhecimento dos mistérios do reino, com o conhecimento do evangelho. Aqueles que têm, ele diz aqui no verso 13, no verso 12, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até aquilo que esses pensam que tem, que esses que acham que têm o conhecimento verdadeiro do evangelho, acham que tem, até isso lhes serão tirados, até isso lhes será tirado. Olha só o verso 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem. Olha só, esses a quem Jesus priva-os do conhecimento do evangelho, vendo, eles veem com os olhos carnais, mas não veem com os olhos espirituais, os olhos do entendimento. Eles veem as coisas acontecendo, mas não assimilam, não entendem, não compreendem. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem. Eu já falei muito sobre isso aqui, né? Ouvindo não ouvem. Ouvem o som das palavras de Deus, que entram pelas suas orelhas. Mas as suas orelhas não são ouvidos, ou seja, não são como que antenas receptoras e transmissoras da verdadeira palavra de Deus. Ouvem, mas não assimilam, não entendem o que estão ouvindo. E olha que mais, é isso mesmo, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Que profecia é essa de Isaías? Aí ele cita aqui, olha, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Jesus está falando isso aqui de uma categoria de gente. Vocês vão ouvir com as suas orelhas, mas vocês não vão entender. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Vocês vão ver. Vocês não vão entender, não vão compreender, não vão saber do que se trata isso. Por que isso está acontecendo? Porque, verso 15, o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com seus ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Você percebe que há aqui, primeiro, uma ação soberana de Deus, no sentido de não permitir que esta luz do evangelho chegue até eles. E depois você tem uma revelação aqui de que isto acontece também por conta da livre agência destes mesmos, a quem a luz do evangelho não chega com entendimento, como luz, como algo claro, assimilado, compreensível. Então há uma ação de Deus, mas há também uma ação humana, né, proveniente da livre agência humana, não do livre-arbítrio, mas da livre agência humana, no sentido de se endurecerem, de se fecharem, de se trancarem para a própria luz do evangelho. Então há essa ação dupla de dois lados aqui. Bem-aventurados, verso 16, porém os vossos olhos, aí Jesus se vira para os seus discípulos, os seus verdadeiros seguidores. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Olha o verso 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amados, então, diante deste texto aqui também, é possível afirmar que um eleito de Deus pode ser enganado pelo diabo? Pelos sinais e prodígios que falsos cristos e falsos profetas farão no seio do cristianismo, no seio daquilo que nós entendemos ser o cristianismo? Um verdadeiro eleito de Deus, um verdadeiro escolhido de Deus pode ser enganado? O que dizem vocês? Claro que não. Claro que não. Não podem. Não podem ser enganados. E isso está claro aqui na palavra de Deus. Há um outro texto que eu gostaria de trazer para vocês, está em Romanos capítulo 9, versículo 33. Romanos capítulo 9, versículo 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Deus promete colocar em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo.
pedra de tropeço, rocha de escândalo, mas para que, alguém poderia perguntar? Por que Deus tem que colocar uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo no meio de Sião? Ao invés de Deus facilitar as coisas, Deus está colocando uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas para que isso, meu Deus do céu? É porque Deus tem um projeto, Deus tem um plano, e este plano, ele não é o mesmo plano, evidentemente, obviamente eu estou falando aqui da maioria daqueles que se dizem cristãos, institucionalizados, né? Este plano, ele não se coaduna com os mesmos planos e projetos das milhares de instituições cristãs que existem no mundo hoje. De tal forma que Jesus diz o seguinte: aquele que nela crê, nessa pedra de tropeço e rocha de escândalo, aquele que nela crê, não será o quê? É óbvio que isso aqui é uma referência a Cristo. É óbvio que aquele que nela crê, crê porque Deus agiu nessa pessoa que crê, dando-lhe o dom da fé. E aí ela crê. O crer, ele nasce aqui na nossa mente, né? Ele se processa aqui na nossa mente, mas ele só foi possível ser processado na nossa mente porque Deus nos dotou com um dom da fé, com a virtude da fé. Porque se Deus não nos dá a fé, que vem através da sua palavra, nós não creremos nele mesmo. Então, e aquele que nela crê não será confundido. É uma promessa de Deus. Quem crê nessa pedra de tropeço, para muitos, nessa rocha de escândalo, para muitos, pedra de tropeço e rocha de escândalo, quem crê não será confundido. Estão vendo a promessa? Você não será enganado, você não será envergonhado com o engano, né? De tal modo que algum dia você poderá chegar e dizer: olha, fui enganado, e agora? O que eu faço? Fui enganado. Você não será confundido, você não será enganado. Você não será envergonhado, você não sentirá vergonha daquilo que você crê, daquilo no qual você creu. Porque você creu naquilo que para muitos é o quê? É pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeço e escândalo. Aí Paulo se utiliza de outros adjetivos. Olha, o evangelho, né, essa palavra da cruz, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Eu vejo isso acontecendo na vida de nós reformados, nós que pregamos esse evangelho puro e simples de Jesus. Não, esse evangelho que os calvinistas, que os reformados pregam, é uma loucura, é algo fora da razão, é algo irrazoável, é algo ilógico, é lixo. Não é assim que muitos se referem ao nosso entendimento de evangelho, como lixo, é algo irrazoável, ilógico, fora da realidade, porque senão Deus, ora, meu Deus do céu, nós cremos na revelação, nós não cremos na lógica humana, nós não cremos na razão humana. É óbvio que Deus se utiliza da razão humana. Razão é um dom de Deus. Razão é um dom maravilhoso com o qual Deus nos dotou a todo ser humano, mas não é através da lógica, não é através da nossa ciência, não é através da nossa razão que nós conhecemos Deus. Nós conhecemos Deus através da sua revelação. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Então, amados, e aquele que crê nessa pedra de tropeço, para muitos, isso que nós ensinamos aqui, que alguns chamam de calvinismo, é a teologia reformada, muitos se enxergam nisso que nós estamos ensinando aqui, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Escândalo e loucura. Ilógico, algo irracional, ilógico, algo que não pode ser verdade. Mas aí vem Deus e diz: olha, aquele que nela crê, nessa pedra de tropeço, nessa rocha de escândalo, nisso que para muitos é escândalo e loucura, não será confundido, não será enganado, não será envergonhado. Não. É isso que a palavra de Deus nos promete. Olha aqui em Romanos, que está em Romanos 10, versículo 11. Aí mesmo na frente, Romanos 10, 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê, em Jesus, né? Não será o quê?
confundido. Algumas traduções dizem envergonhado. O sentido leva para a mesma direção. Não será confundido. Então prestem bem atenção. Suscitar 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, para dizer que a Bíblia chancela que um cristão verdadeiro pode perder a sua salvação, pode ser duas coisas. Primeiro, ignorância na palavra de Deus, é natural, e pura desonestidade, porque tem gente que sabe que não está falando a verdade, como é o caso desses a quem Paulo se refere aqui, esses lobos vorazes. Sabe que não está falando a verdade. Aí eles agem com hipocrisia. O que é agir com hipocrisia? Não é se comportar como algo que a pessoa não é? Não é fazer teatro? Não é teatro puro? Teatro puro, só teatro puro. Tem gente que vem aqui no YouTube falar desse suposto evangelho adventista, né? Posando de santos. Na verdade são santarrões, santinhos do pau oco, né? Mas são hipócritas. Estão vivendo uma hipocrisia, se comportando de forma hipócrita, ensinando mentiras. Mentiras. Nós voltaremos com mais um texto da Palavra de Deus no próximo vídeo, desconstruindo esta ideia diabólica de que é possível a perda da salvação. Perder a salvação é algo possível a um crente verdadeiro, a um filho de Deus verdadeiro. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.